Se chega uma paciente para você atender que ela tá na terceira gestação e ela tá agora com 17 semanas e ela vem para a primeira consulta de pré-natal, trazendo o resultado de toxoplasmose, IgM e IgG positivas. E aí, o que tem que fazer? Tem certeza? Pensa bem. Ela tem 17 semanas de gestação. IgM positivo e IgG também positivo para Toxoplasma gondii. É isso mesmo que a gente precisa fazer? Tá bom, eu sei, né? Quando a gente fala sobre, quando a gente lança já de cara, assim, um cenário clínico, às vezes parece que bate aquela dúvida, às vezes aquela certeza, parece que ela não tá bem certeza, mas calma, o objetivo da aula é justamente para te deixar tranquilo e justamente pra gente ratificar aquilo que você sabe e aprender coisas novas que você não sabe. Então vamos falar sobre toxoplasmose e gestação, que é um tema que tem bastante coisa, mas são coisas bem tranquilas, bem boas da gente aprender. Vamos ligar as turbinas e bora decolar! Indo bem direto ao ponto, então, olha só. A gente vai falar, então, sobre introdução e clínica da toxoplasmose na gestação. Começo com introdução e clínica. Depois eu vou falar sobre a transmissão vertical. A gente vai entender como que é a transmissão vertical, quando que transmite mais, quando que a gravidade da infecção é maior. Depois eu vou falar sobre o diagnóstico. E o diagnóstico eu vou dividir, né, naqueles cenários em que a IgM, né, o IgM vai ser negativo. Quando o IgM é positivo, o anticorpo IgM é positivo, como é que a gente vai manejar cada um desses cenários clínicos? E depois a gente vai tratar essa paciente, vai entrar no tratamento. Depois nós vamos falar sobre aqueles cenários de exceção que sempre aparecem, né? Aqueles cenários em que parece que não se encaixam naqueles 4 cenários básicos que a gente estuda. E por fim, a gente vai juntar todas as peças do quebra-cabeça e vai concluir tudo, né? A gente junta tudo que foi falado e dá uma conclusão final para vocês. Então, gente, vamos começar introduzindo esse tema, introdução e clínica. Sempre que eu falo de toxoplasmose, a gente tem que sempre lembrar do hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii. Lembra que o Toxoplasma gondii ele é um protozoário e o hospedeiro definitivo, né, tá aqui, né, é o gato. A gente sabe que alguns gatos, por ingestão aí de roedores e de pombos, eles podem acabar transmitindo o Toxoplasma gondii através das fezes. Então são as fezes de gatos que são contaminados, daqueles gatos, né, que são contaminados, que vai transmitir aí a patologia. A ingestão de carne, de víscera crua, também é uma outra possível causa aí também de toxoplasmose. Tá, Jader, mas qual é o grande problema, né? Indo bem direto ao ponto. O grande problema, gente, é quando ela se contamina pela primeira vez estando grávida. Este é que é o grande problema. Tá, Jader, mas assim, ó, se uma mulher ela se contamina e acabou ali, ela tem contato com um gato que ele estava contaminado, acabou trocando ali a caixinha de areia, né, que tinha o cocô do gato, e ela acabou se contaminando. Mas ela tá pretendendo engravidar, mas ela ainda não engravidou, e ela se contaminou enquanto ela ainda não tinha engravidado, beleza? Beleza, não tem problema nenhum. O grande problema é quando ela se contamina depois que ela já está grávida. Então, gente, lembrem sempre disso, né? Essa é a base para você entender toxoplasmose na gestação. O grande problema é se contaminar estando grávida, certo? É a prima infecção durante a gestação. Beleza, tá bom, mas ela vai ter sintoma pra gente poder saber que ela tá com toxoplasmose? Infelizmente não, gente. 80 a 90% dos adultos com toxoplasmose são assintomáticos. Eles não têm absolutamente nada de sintoma. Tá, mas assim, quer dizer que é bem pouca gente que vai ter sintoma? Bem pouca gente. Geralmente é isso aí, 10 a 20% da população adulta que vai ter sintoma. E quando tem sintoma, são coisas bem inespecíficas, né? É uma linfadenomegalia, ela pode ter uma febre baixa, pode ter mialgia, astenia, às vezes tem alguns outros sintomas mais específicos, mas geralmente são aqueles sintomas que costumam ser de infecção bem inespecífica mesmo. Tanto que a grande maioria, né, realmente não vai ter sintoma nenhum. Tá, mas aí isso já é um problema na gestação, não é? Já é um problema, porque se ela não tem clínica, eu vou ter que fazer o diagnóstico de uma outra forma. Sim, por que eu preciso fazer esse diagnóstico? Porque tem o risco fetal, o risco de abortar, o risco de óbito fetal, de crescimento intrauterino restrito e o principal, né, que é o risco de toxoplasmose congênita. E a gente sabe que tem as complicações oculares, que são frequentes, as complicações neurológicas, que também podem acontecer, então a gente precisa evitar a ocorrência da toxoplasmose congênita. Beleza? Entendido? Então, o resumo dessa primeira parte, gente, é que a gente precisa saber que toxoplasmose é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo é o gato. Então, a contaminação, né, vai ser através das fezes de gatos ou até de carnes mal passadas, através de vegetais mal lavados que podem ter entrado em contato, né, com as fezes de gato. Às vezes acontece, né, do gato fazer cocô na horta, aí a pessoa vai lá, manipula a horta, às vezes não lava direito, né, o alface, aquilo que tem ali e acaba se contaminando, certo? Então, tem que lembrar que o hospedeiro definitivo é o gato e que o grande problema é se contaminar pela primeira vez estando grávida. E a maioria dos casos, definitivamente, ela não vai ter sintoma nenhum. Ela se contamina e ela não tem sintoma nenhum de que ela se contaminou. Fechado?
Beleza, entendido. Tá bom, Jader, mas fala pra gente sobre a questão da transmissão vertical. Vamos lá então, olha só. A transmissão vertical da toxoplasmose, ela acontece e a gente sabe que a gravidade da doença do feto é maior quanto menor for a idade gestacional. Então é fácil da gente lembrar, né? O período de formação dos órgãos e sistemas é no primeiro trimestre de gestação. Então se ela se contamina no início da gravidez, a gravidade da infecção fetal ela vai ser maior. Isso vale para qualquer infecção congênita. Sempre que a contaminação é bem no iniciozinho, ali ela tá com 5 semanas, tá com 6 semanas, 7 semanas, tá tudo recém se formando. Então a chance da gente ter uma malformação, ela é muito grande. Só que olha só que interessante, a contaminação do feto, ela é maior quanto mais avançada for a idade gestacional. Tá, então quer dizer que assim, se ela se contaminar no primeiro trimestre, a gravidade da infecção é maior, certo? Certo. Mas a chance de transmitir para o feto é menor? Exatamente. A chance de transmitir para o feto é menor no primeiro trimestre. E quanto mais progride a gestação, quanto mais avança a gestação, a gravidade da infecção fetal, ela vai ser menor, porque o feto já está formado, né? Terceiro trimestre ele já está formado. Só que a chance de transmissão vertical, ela aumenta quanto mais progride a gestação. Tanto que ela vai ser maior no terceiro trimestre. Jader, mostra pra gente aí uma forma que fique bem visual, assim, bem didática pra gente entender. Claro, tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma barriguinha pequena, ó, início da gravidez. Transmite? Transmite. Mas olha só, a chance de transmitir, ela é menor, né? Porque realmente eu tenho ainda uma placenta muito pequena, né? E essa placenta, ela consegue realmente ser uma boa peneira, né, aí para a passagem do Toxoplasma gondii. Agora, no terceiro trimestre, olha aqui, ó, pá, ó, eu já tenho uma placenta que deixa passar muito mais, então a chance de contaminação, ela realmente vai ser maior. Tá, beleza, mas, puxa, será que não tem uma forma de a gente lembrar disso sempre, não esquecer nunca mais? Deixa eu te mostrar, peraí. Sabe o que a gente foi fazer? A gente passou num bazar que tem aqui na Avenida Paulista para comprar uma coisa para simbolizar a placenta. Olha só. Imaginem que eu tenho uma placenta aqui no primeiro trimestre de gestação. Isso é uma peneira, é uma peneira. Olha aqui, ó, ela é pequenininha, ela tem aqui, ó, os furinhos muito pequenos, então ela realmente é muito eficaz em deixar passar alguma coisa. O toxoplasma passa? Claro que ele passa, né? Mas ele passa menos. A chance de passar pela placenta é de 15 a 20% no primeiro trimestre. Agora imagina se eu tenho uma placenta no terceiro trimestre. Eita, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, tá aqui, já, isso aqui não é uma peneira, isso aqui é mais uma rede de pesca. É isso. Olha o tamanho que ela é. E olha só como é que como é que é a trama, né? Ela é toda vazada. Então, assim, ela deixa passar muito. A chance de transmissão vertical do terceiro trimestre é de 50 a 90%. Então não esquece. Ó a diferença quando tem uma placentinha pequenininha, com a trama que deixa passar muito pouco, e uma placenta grande, quando tem essa trama aí, ó, bem vazada, que deixa passar bastante. Então é isso, gente. Então, olha só, ó, vai lembrar da peneira. Quando você olhar agora a peneira, você vai lembrar sempre da placenta. Lembra da peneirinha pequena e lembra da peneirinha grande. Você não esquece mais, beleza? Despenca a questão, mas despenca a questão em prova sobre isso. Então não esquece que quanto maior for a peneira, mais vazada ela vai ser, né? E maior vai ser a chance de transmitir. Fechou? Beleza? Tá bom, Jader. Então quer dizer que assim, ó, se eu tenho uma doença, né, uma infecção que não dá sintoma na gestante, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Tem que ser por sorologia. Então eu vou fazer, na verdade, quando eu for fazer o pré-natal dessa paciente, eu vou pedir sorologia, IgM e IgG para as pacientes. Tá, mas peraí, quando eu peço IgM e IgG? Na primeira consulta de pré-natal, faz parte dos exames de rotina de primeira consulta de pré-natal, você solicitar, você pedir IgM e IgG, beleza? Então tá, pedimos a IgM e pedimos a IgG na primeira consulta. Chegou a paciente e diz, ó, tá aqui, doutor, IgM negativa e IgG positiva. Isso aqui é o tipo de cenário sorológico que a gente mais gosta, né? O que isso significa? Significa que essa paciente, ela tem o anticorpo de infecção recente, né? O M negativo, e o anticorpo de infecção tardia, quer dizer que ela já tem um anticorpo de defesa positivo. Ela já entrou em contato com toxoplasmose, já tem IgG positiva, então essa paciente está imune, né? É fácil a gente lembrar, né? Lembra? M quer dizer moço, né? Quer dizer que é recente, infecção recente. G é geriátrico, quer dizer que a infecção já é tardia. Então lembra, a IgM é recente, não tem nada de infecção recente. Mas ela já teve contato aí com toxoplasma gondii porque ela tem IgG positivo. Ela já tem um anticorpo de defesa, que é o anticorpo geriátrico, né? O G positivo. Então essa paciente está imune. Tá, Jader, mas peraí, quer dizer que então ela teve toxoplasmose? Com certeza, ela teve toxoplasmose, pode ter sido até na infância, né? Ela pode ter tido na infância, tinha gato na infância, gato que tinha contaminação, né? O gato dela andava na rua, aquela coisa. Bom, tinha contaminação, entrou em contato, ela realmente teve toxoplasmose em algum momento da vida, já tem a IgG positiva, maravilha, é o que a gente quer, certo? Esse é o melhor dos cenários.
Mas presta atenção, se a paciente ela for imunocompetente, que é a maioria, a imensa maioria das nossas pacientes, beleza. Agora, se a nossa paciente for imunossuprimida, se ela tiver algum comprometimento imunológico, por exemplo, se ela for HIV, pode acontecer de mesmo ela tendo a IgG positiva, essa paciente pode ter reagudização da toxoplasmose. Então, a única exceção, gente, é quando a paciente é imunossuprimida, você vai repetir a sorologia de novo no segundo e no terceiro trimestre. Tá, mas quer dizer que assim, ó, se ela não é imunocomprometida, beleza, não preciso repetir mais. Não precisa repetir mais. Agora, se a paciente é imunocomprometida, você repete de novo, porque ela pode se recontaminar, ela pode reagudizar, né, a infecção se ela for imunocomprometida, certo? Então, essa é a única exceção, né, daquela situação quando você tem IgM negativa e tem IgG positiva. Fechado? Beleza, tá bom, entendi. Mas quando eu tenho uma IgM negativa e uma IgG também negativa? Bom, se as duas são negativas, gente, aí eu tenho uma paciente que ela não tem toxoplasmose, mas ela também nunca teve contato com o Toxoplasma gondii. Então quer dizer que ela também não tem um anticorpo de defesa. Se ela tem IgM negativa e IgG negativa, essa paciente é classificada como sendo toxossuscetível. O termo correto, né, é toxossuscetível. Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa sorologia no segundo e no terceiro trimestre. Ô, Jader, mas o Ministério da Saúde não diz para repetir mais vezes? Na verdade, assim, ó, o que o Ministério da Saúde diz? Que a gente precisa repetir, dá pra gente repetir até mensalmente no pré-natal, se a gente quiser. Pode ser mensalmente, pode ser a cada 2 meses. O importante é que essa paciente tenha pelo menos 3 sorologias, certo? Então, assim, eu não tenho como ficar pedindo todo mês para essa paciente, mas assim, eu consigo pedir de novo no segundo, consigo pedir de novo no terceiro trimestre. Beleza, se você conseguiu fazer pelo menos 3 vezes, o adequado é fazer pelo menos 3 vezes a sorologia durante o pré-natal. Tá, Jader, mas por quê? Porque ela pode se contaminar, né? O objetivo é justamente a gente detectar se ela se contaminou. Tá, mas eu não posso orientar essa paciente para que ela não se contamine? Claro que sim. Lembra o que a gente tem que orientar? A gente tem que orientar que quando ela for comer salada, né, vegetais verdes, qualquer tipo de salada crua, né, que seja muito bem lavada, precisa realmente ser muito bem lavada. Se for consumir carne, não pode consumir carne mal passada. Eu sei, eu também gosto. Vou dizer pra vocês que eu adoro também, né? Pra mim, assim, a picanha ela tem que ser quase sashimi, mas assim, se ela tem toxo IgM e IgG negativas, ela não pode consumir nada de carne que seja mal passada, certo? E o principal, quando for mexer em jardim, né, se for mexer em horta, em jardim, qualquer lugar que possa ter fezes de gato, essa paciente precisa usar luvas e não pode manipular, né, terra de jardim sem luvas e depois sempre lavar muito, muito bem as mãos, certo? Então essas são as orientações que a gente precisa dar para nossa paciente. Outras coisas que podem contaminar também, né, é o morango, porque o morango ele é uma fruta que é um pé bem baixinho, né, então assim pode ter contaminação com fezes de gatos, então lembrar também do morango e o queijo colonial também, né, é outra coisa que às vezes pode contaminar também. Então tem que lembrar, né, que a gente tem que orientar essas questões aí, em relação ao queijo, ao morango, à salada, à carne principalmente, né, a carne mal passada e se for mexer, né, em jardim, em terra, também lembrar sempre de usar luvas. Ah, mas eu tenho gato em casa e eu troco o cocô do gato. Tudo bem, pode trocar, não tem problema. Só que sempre usar luvas e depois de fazer a troca, né, na caixinha de areia ali, lavar sempre bem, higienizar muito bem as mãos. Certo? Beleza? Entendido? Tá, beleza, Jader, eu entendi. Então quer dizer que quando eu tenho aí uma IgM negativa e uma IgG positiva, beleza, ela tá imune, eu só vou ficar atento e vou repetir a sorologia se essa paciente for imunocomprometida. Agora, se ela tem uma IgM negativa e IgG também negativa, que a gente vê muito, né, esse tipo de cenário sorológico, aí eu vou orientar as medidas de prevenção e também vou repetir a sorologia de forma que eu tenha pelo menos 3 sorologias durante o pré-natal. Fechou? Bem tranquilo até aqui. Tá, Jader, mas descomplica um pouquinho essa questão aí dos anticorpos pra gente poder entender bem quando os exames dão alterados. Então presta atenção. Gente, olha só o que eu fiz. Eu fiz um gráfico, porque eu acho que fica bem didático, fica bem legal de você entender como é que se comporta a curva da IgM e da IgG para Toxoplasma gondii quando tem a contaminação. Então, olha só, vamos pegar e vamos fazer um gráfico juntos aqui, né? A gente tem aqui, ó, o tempo, aqui 7 dias, 1 ano no final aqui do nosso gráfico. Ali vai ser o momento, ó, da contaminação. E aí a gente tem a positividade da IgM e da IgG. Olha só que bacana como fica fácil de entender quando a gente visualiza o gráfico. Ela se contaminou, certo? A IgM, gente, ela começa a positivar bem rapidinho depois da contaminação. Então, se ela se contaminou, mais ou menos 7 dias, às vezes dá 14, mas mais ou menos 7 dias, ó, pum, já começa a subir a IgM. Tá bom, ela sobe e aí ela vai descer, né? Não, esse é o problema dela. Ela sobe mais ou menos 7 dias, às vezes leva um pouquinho mais, 14 dias, mas assim, ela sobe logo depois que ela se contaminou e ela fica, gente. Em algumas pacientes pode cair antes de 1 ano, mas é muito difícil a IgM, ela cair antes desse tempo. Ela geralmente começa a cair 1 ano depois da contaminação. E tem gente que às vezes chega a ficar mais de 1 ano com IgM positiva. Puxa, mas a IgM não é infecção aguda? É, mas na toxoplasmose ela pode ficar positiva aí por bastante tempo.
Tá, e a IgG? A IgG, gente, é mais ou menos, ó, 7 a 14 dias depois da IgM. Então é bem rapidinho também. A IgG, olha só a curva da IgG, ela começa a subir mais ou menos. Então aqui, ó, 7 dias começou a positivar a IgM. 7 dias depois, ó, eu tô no 14º dia, começa a positivar a IgG. Às vezes é um pouquinho mais, é 21 dias, mas é muito pouquinho tempo, né? Então, mais ou menos 7 a 14 dias depois que começou a subir a IgM, já começa a subir a IgG. E a IgG, ela sobe e ela fica positiva. Tá, então quer dizer que o grande problema, quando a gente estuda a toxoplasmose na gestação, é a IgM, porque a IgM, ela fica positiva por bastante tempo. Isso, esse é que é o grande problema. Ela fica positiva por bastante tempo, às vezes chega a passar de um ano. Então quer dizer que ela pode ter se contaminado no ano passado, anterior à gestação, e ainda estar com a IgM positiva? Pode. Então por isso que a gente vai estudar o que se faz quando eu tenho IgM positiva. Então, gente, o que fazer quando o meu anticorpo IgM dá positivo? Quando dá negativo, a gente relaxa, né? A gente vai dizer assim, bom, se tá negativo, beleza, tranquilo, quer dizer que essa paciente, ela não teve contato recente com Toxoplasma gondii, e aí, então, eu vou conduzir, né? Se for IgG positivo, beleza, ela tá imune. Se for IgG negativo, eu vou só dar aquelas orientações de sempre. Tá, mas e quando o resultado dá uma IgM positiva e uma IgG também positiva? Pode ter uma contaminação recente? Pode. Tá, mas pode ser que essa paciente, pensa comigo, vamos abrir a nossa cabeça. Pode ser que essa paciente, ela tenha se contaminado há mais de um ano e ela ainda tá com a IgM positiva? Pode. Tá, mas aí tem algum problema pro bebê? Não, não tem problema nenhum. Se a contaminação foi anterior à gestação, não tem problema nenhum. Tá, mas e aí como é que eu vou fazer essa diferença? Eu não sei se a contaminação é recente ou se ela é antiga. Gente, aí é que entra o famoso, o teste que eles adoram te perguntar na prova, que você não pode esquecer, que se chama teste de avidez. O famoso teste de avidez, da IgG, ele é um teste que deve ser solicitado quando você recebe uma IgM e uma IgG positivas, porque o objetivo é a gente diferenciar se essa infecção ela é recente, foi agora, na gestação, ou se ela foi antes dela ter engravidado. Tá, mas eu entendi, beleza. Mas assim, Jader, vamos pra vida, né? Vamos falar da vida real aqui, né? Não estamos falando de um mundo em que a gente tem teste de avidez assim tão rápido, tão fácil. Se eu tô num grande centro urbano, eu peço o teste de avidez e ele fica pronto no dia seguinte. Agora, dependendo do lugar do Brasil que eu tô, pode acontecer de demorar para sair o resultado do teste de avidez. Pode, com certeza. Por isso, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. O que o Ministério da Saúde diz? Você tem que pedir o teste de avidez. Sim? Sim. Mas, enquanto você aguarda o resultado do teste de avidez, você já inicia o tratamento da infecção materna. E o antibiótico que é indicado se chama espiramicina. Então você vai prescrever para a paciente espiramicina, para essa paciente usar todos os dias. A dose é 3 gramas dia, na verdade o comprimido que a gente tem, né, é 500 miligramas, então a gente tem que dar 2 comprimidos de 8 em 8 horas, fechando a dose de 3 gramas dia, até sair o resultado do teste de avidez. Certo? Tá, Jader, mas qual é o objetivo de usar a espiramicina, né? O objetivo, se ela não tá doente, ela não tá com sintoma nenhum, por que eu tenho que tratar a mãe, né? O objetivo de você usar a espiramicina é que esse antibiótico, ele evita a transmissão vertical. No momento que você começa a usar a espiramicina, você tá evitando que esse toxoplasma passe pela placenta. Esse é o grande objetivo. Porque a mãe, ela não tem sintoma nenhum, ela não tem doença clínica nenhuma, né? Então, o objetivo de você tratar é evitar que ele passe pela barreira placentária, certo? Então, eu tô esperando ali o resultado do teste de avidez, eu nem sei ainda se essa infecção ela é recente ou se ela é antiga, mas enquanto eu aguardo o resultado do teste de avidez, eu já começo a espiramicina para evitar, se ela teve uma contaminação recente, que eu ainda não sei, para evitar que passe pela placenta. Fechou? Tá, beleza, eu entendi. Explica pra gente o que é esse teste de avidez. Gente, o teste de avidez é assim, ó. Ele vai medir a interação da IgG com o anticorpo. Então a IgG que está se formando vai medir, na verdade, a força de interação da IgG. Tá, mas e como é que eu meço isso? Na verdade, o resultado vai ser em números, né? Ele vai te dizer assim, ó, vai dar um número em que a avidez é alta. Então eu tenho lá uma avidez alta. O que isso significa? Pensa comigo. Se a avidez é alta, quer dizer que eu tenho uma força de interação entre antígeno e anticorpo já muito forte, né? Porque a avidez ela é alta. Então, eu já tenho uma força de interação muito forte. Tá, então quer dizer que a IgG já está formada há muito tempo. É isso? É isso. A avidez alta ou forte. Tem provas que eles colocam o termo forte ao invés de alta, né? Ao invés de alta. Tá bom? Tudo bem? Aí quer dizer que se eu tenho uma avidez alta ou forte, essa IgG já está formada há muito tempo. Eu tenho uma interação muito forte de antígeno-anticorpo. Beleza? Tá, mas ô Jader, a partir de quantos por cento que seria uma avidez alta? Não existe esse valor numérico, porque cada laboratório tem o seu. Isso está, inclusive, escrito na diretriz atual do Ministério da Saúde, né? Que a última que a gente tem realmente é a de 2022, e é colocado que não precisa memorizar, não precisa saber valores. Ah, não, acima de 60% é alto, acima de 30% é alto. Não, porque cada laboratório tem o seu valor de referência. Então você precisa, na questão, né, se eles colocarem o valor em números, eles precisam colocar o valor de referência do laboratório. E aí você vai ver, né, se ela é alta ou se ela é baixa. Fechou? Tá, Jader, mas assim, ó, é infecção passada? É infecção passada. Tá, mas
Passado mais de quanto tempo? Mais de 4 meses. Então tem que memorizar esse número. Mais de 4 meses quer dizer que ela se contaminou, uma avidez alta te diz que ela se contaminou, mas que essa contaminação ela faz mais de 4 meses. Tá, então eu tenho que ver qual é a idade gestacional que ela tá, né? Se é início de gravidez, ela tá lá com 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, 12 semanas, bom, então é porque ela se contaminou antes de estar grávida. Beleza, você pode suspender a espiramicina e só orientar essa paciente que a infecção é passada. Tá, mas e se a avidez deu baixa? Aí, gente, aí deu ruim. Por que deu ruim? Porque eu tenho ali, ó, uma força de interação antígeno-anticorpo muito débil, muito inicial, né? Se ela é muito inicial, realmente eu tenho uma avidez fraca ou baixa, recém está se formando a IgG. Com certeza essa paciente se contaminou há menos tempo e a chance dela ter se contaminado na gravidez é muito alta. Tá, Jader, daí o que eu faço? Bom, aí você vai dizer que realmente é infecção na gravidez e eu vou manter a espiramicina. Aqui eu já tinha começado, né? Eu vou ter que dizer para a paciente, olha, a gente vai ter que manter a espiramicina porque realmente o seu exame, ele deu compatível com infecção na gravidez. Jader, como é que eu memorizo isso? Puxa vida, eu entendi, beleza, eu entendi bem a explicação, mas eu tenho medo de depois, eu sei como é que é, né? Depois chega mais tempo, a gente pensa, puxa, eu tenho medo de não lembrar mais disso, do alto e do baixo, né? Tem alguma regra mnemônica? Eu adoro mnemose, adoro. Acho que assim, aprender por associação claro que não é tudo, né? Mas ajuda muito a gente, principalmente quando a gente tá aprendendo a ser proveiro. Então deixa eu te ensinar. Olha aqui, ó, se deu um chabu na hora da prova, deu tilt, você não lembrou, pensa assim, ó, a avidez alta, certo? Alta, a avidez alta começa com A, né? Então tá, então se a avidez é alta, começa com A, beleza, corre pro abraço, A de abraço. A avidez alta, A de abraço, corre pro abraço, beleza, é porque ela se contaminou antes da gravidez. Tá, mas e se a avidez da baixa? Baixa começa com B, né? Quem começa com B? Aí é uma bosta. É isso mesmo. Então, ó, quando a avidez da alta, A de abraço. Se a avidez da baixa, aí é uma bosta. Aí tá. Aí é porque ela se contaminou na gravidez. Beleza? Entendido? Eu sei. Às vezes parece aquela coisa assim, não, mas não tem como não lembrar. Eu sei, mas às vezes dá aquele chabuzinho na hora da prova, né? Tem um monte de informação na cabeça. Grava isso. A de abraço, B de... É isso. Você não esquece mais. Beleza? Muito bem, então tá. Então agora que eu entendi o resultado da avidez, eu vou tratar essa paciente. Tá bom, Jader, o tratamento, então, a gente já comentou que ele é feito com espiramicina. A espiramicina, 3 gramas dia, é um macrolídeo, né, que eu vou dar pra minha paciente, e o objetivo é evitar que tenha a transmissão vertical. Certo? Certo, beleza. É isso? Sim. Tá, mas ele trata o feto se o feto já tá contaminado? Me fala o que você acha. Tá, a espiramicina é para evitar a transmissão vertical, certo? Ele vai lá na placenta e não deixa passar pela placenta. Show. Tá, mas se eu fiz o diagnóstico muito tarde, ou já tinha passado o toxoplasma pela placenta e já tinha contaminado esse feto, a espiramicina ajuda para alguma coisa? Infelizmente não. Puxa, então quer dizer que ela não trata o feto? Não trata o feto. Então, como é que eu vou lembrar disso? Ela é útil para evitar a transmissão vertical, mas depois que já contaminou o feto, que ele já está contaminado, não adianta usar a espiramicina. Pensa comigo, ó, a espiramicina é para evitar a transmissão vertical. Pensa assim, ó, o nome dela é espiramicina, né? Então assim, ó, quando ela vai chegar ali para passar pela placenta, para cruzar a barreira placentária para tratar o feto também, ela não passa, ela não cruza a barreira placentária, então ela expira, né? A espiramicina chegou na placenta e expira. É quem compra passagem aérea, né? Quando a gente compra, né, passagem aérea, a gente vai lá, digita tudo, dá no cartão de crédito, aí quando você dá o clique ali para cobrar no cartão de crédito, diz, a página expirou, né? É isso, né? A espiramicina também, ela expira quando chega na placenta, ela só vai tratar a mãe, vai evitar a transmissão pela placenta, mas quando chega na placenta ela expira, ela não vai passar pela placenta para tratar o feto. Puxa, mas aí eu tenho mais um problema, não tenho? Tem. Mas assim, ó, olha só que interessante. Eu preciso saber se esse feto está contaminado ou não para ver se eu vou mudar o esquema antibiótico ou não. E aí, como é que eu faço para pesquisar a infecção fetal? A gente vai fazer uma amniocentese. Quando é que dá para fazer a amniocentese, tecnicamente? A partir de 18 semanas. Então você vai lá com 18 semanas, antes disso não dá para fazer, por questões técnicas, né? A amniocentese é um procedimento que se faz com 18 semanas ou mais. Aí eu vou lá e punciono o líquido amniótico a partir da 18ª semana, certo? Certo. O que eu faço? Eu vou pedir o PCR no líquido amniótico para Toxoplasma gondii. Mas como é que faz isso? É biologia molecular, né? É um exame, é um teste de biologia molecular no líquido amniótico, e se tiver o bicho, né? Se tiver o Toxoplasma gondii no líquido, aí é porque esse bebê tá contaminado, esse feto tá contaminado. Tá, mas e se deu negativo o PCR para Toxoplasma gondii? Comemora porque não passou pela placenta e definitivamente esse feto não tá contaminado. Tá, então quer dizer que toda a paciente que eu tô tratando com espiramicina, né, porque eu tô suspeitando de que ela se contaminou na gestação, deu lá uma avidez baixa, né, eu vou lembrar, se é baixa, né, é uma bosta, aquela coisa, então tá. Então se a avidez deu baixa, ela se contaminou na gestação, e aí essa paciente tá tratando com espiramicina. Como é que eu faço para saber se o feto tá contaminado? Amniocentese, 18 semanas, vai lá, faz a amniocentese e pede o PCR no líquido. Deu positivo, eu vou ter que tratar esse bebê. Deu negativo,
Ah, se deu negativo, beleza. Quer dizer que esse bebê não está contaminado. Sim, ele não está contaminado. Mas ele pode ser contaminado ainda durante a gestação? Pode. Então eu vou ter que manter a espiramicina. Vou manter a espiramicina até o final da gravidez. Puxa, mas ela vai ficar tomando espiramicina até o final da... até o final da gravidez ela vai ficar tomando espiramicina. Porque o objetivo da espiramicina é não deixar passar pela placenta. Não passou, ótimo, que bom. Mas eu não posso deixar que passe do restante da gravidez. E lembra da peneira, né? Vai começando a aumentar mais à medida que vai progredindo. Então eu tenho que evitar que isso aconteça, por isso que eu mantenho a espiramicina até o final. Tá, Jader, mas e se deu positivo? O que eu vou fazer? Aí você vai entrar com um esquema de tratamento fetal, que é o chamado esquema tríplice. A gente prescreve para essa paciente sulfadiazina, mais pirimetamina, mais ácido folínico. Eita, todo esse trem aqui. Isso, todo esse trem. Sulfadiazina, a dose é 3 gramas dia. Pirimetamina, a dose é 50 miligramas dia. E mais o ácido folínico, né? Que é na dose de 10 a 20 miligramas 3 vezes por semana. Eu tenho que prescrever esse esquema que a gente chama de esquema tríplice, né? Que é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Esse é o esquema que trata o feto. Se eu tenho, então, um feto comprometido, um feto com um líquido positivo, né? Aí eu preciso usar o esquema tríplice para tratar o feto. Tá, Jader, mas aí nesse caso eu suspendo a espiramicina? Suspende, né? Se você fez ali o PCR e o PCR deu positivo, aí quer dizer que esse bebê está contaminado, você pode suspender a espiramicina e você inicia o esquema tríplice. Ah, mas é aquela questão de a gente ficar alternando, né? 3 semanas um, 3 semanas o outro, caiu por terra, não se indica mais, né? Então se eu tenho um feto que é contaminado, deu positivo o PCR no líquido amniótico, eu vou usar sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico e suspendo a espiramicina. Deu negativo, eu vou manter a espiramicina até o final da gravidez. Ficou claro? Entendido? Beleza, Jader, entendi. Show. Beleza, ficou bem claro. É uma questão bem de que a espiramicina não trata o feto, então eu preciso usar o esquema tríplice para tratar esse feto que está contaminado. Mas não andou tendo mudança aí? Em 2022, o Ministério da Saúde não andou lançando aí uma diretriz nova, recente, mudando um pouco essa questão aí do início do esquema tríplice em relação à amniocentese? Teve, com certeza teve. Então presta atenção que esse é um dos pontos mais importantes da aula. Olha só. Gente, o que mudou em relação ao tratamento fetal? O que o Ministério da Saúde diz? Que a gente só pode fazer a amniocentese para saber se o feto está contaminado com 18, certo? Certo. Mas assim, ó, entre 16 semanas e 18 semanas, a chance de contaminar esse feto, ela começa a aumentar bastante, né? Sim. E aí pode acontecer de eu ter um grande prejuízo, né, nesse gap aí de 16 até 18 semanas que eu não estou tratando esse feto. Então olha o que o Ministério da Saúde diz. Naqueles casos que você faz o diagnóstico, né, que deu uma avidez baixa, você está com espiramicina, ela está usando espiramicina. Com 16 semanas, eu ainda não posso fazer a amniocentese, certo? Mas entre 16 e 18, que é o momento de fazer a amniocentese, pode acontecer de contaminar. Então o Ministério da Saúde diz assim, ó, quando ela fizer 16 semanas, você troca para o esquema tríplice. Mas como assim? Eu nem sei se esse feto é comprometido ou não. Ele tá positivo ou não, né? Não sei se tem infecção fetal, não interessa. A chance de você perder tempo, né, de você comer bola aí, né, nessa fase e não tratar, ela é muito grande. Então o Ministério da Saúde diz assim, ó, com 16 semanas você troca para sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. E aí, com 18 semanas você faz a amniocentese. Quando ela fechou 18 semanas, você pode fazer a amniocentese. Aí, se a amniocentese ela dá positiva, deu PCR positivo no líquido amniótico, mantém a pirimetamina, a sulfadiazina e o ácido folínico. Tá, mas e se deu negativo? Gente, se deu negativo o líquido amniótico, quer dizer que, assim, o bebê não está contaminado, não tem infecção fetal. Se não tem infecção fetal, aí eu suspendo o esquema tríplice, que o objetivo era tratar o feto, né? E eu volto para a espiramicina. Puxa, Jader, mas parece uma coisa meio... como assim? Eu estava usando espiramicina, aí com 16 eu comecei o esquema tríplice, 18 eu já fiz a amniocentese e deu negativo. Aí você pode voltar para a espiramicina até o final da gravidez. Ah, mas aí quer dizer que eu dei ali para essa paciente sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, né? É um tratamento que não é isento de riscos, porque tem risco de, inclusive até de aplasia de medula, né? Sim, tem, a gente sabe que tem. É um tratamento que não é definitivamente isento de riscos. Mas botando na balança o risco e o benefício, a gente sabe que o benefício ele é maior. Então com 16 semanas você vai tratar. Tá, mas e se estava negativo? Eu tratei de graça. Sim, tratou de graça. Mas como eu não tenho como saber, antes de 18 semanas, eu vou tratar com o esquema tríplice. Então com 16 já troca para o esquema tríplice e com 18 faz a amniocentese. Beleza? Mas e se ela chegou muito tarde? Se ela chegou lá com 20 semanas já, né? Eu posso fazer a amniocentese? Pode. Com 22? Pode. Depois de 18 semanas você pode fazer à vontade a amniocentese. O problema é antes de 18 semanas. A partir de 18 você pode fazer a amniocentese para saber se tem infecção fetal ou não. Fechou? Beleza? Muito bem. Então tá. Entendi. Já sei o que tem que fazer. Tem outros cenários sorológicos que podem aparecer também. A gente viu assim, ó, quando eu tenho uma IgM negativa, IgG positiva, imune. IgM negativa, IgG negativa, toxo-suscetível. Repete durante o pré-natal e orienta as medidas. Tá, mas e se deu IgM positiva, IgG positiva? Teste de avidez. Sim.
Tá, mas assim, ó, quando eu tenho uma IgM positiva e uma IgG negativa, que é o quarto cenário sorológico. Gente, é muito difícil você ter uma IgM positiva e uma IgG negativa. Por quê? Lembra que eu mostrei a curva dos anticorpos, né? Logo depois que positiva a IgM, né, a IgM positivou, mais ou menos 7 a 14 dias depois já vai positivar a IgG. Então é muito difícil você ter uma IgM positiva e uma IgG negativa. Seria uma infecção super aguda, né? Pode acontecer? Pode acontecer de ser uma infecção super aguda e você pegou bem no momento que ela recém se contaminou. Então eu vou ter que tratar essa paciente. Eu vou tratar. Tudo bem, eu entendo que tem que tratar com espiramicina, porque se a IgM está positiva, eu vou ter que tratar. Mas pode acontecer de eu ter uma paciente que ela tem uma IgM falso positivo? Pode. Ah, não vai dizer que existe falso positivo da IgM. Uhum. Olha só, gente, mais ou menos a especificidade da IgM para Toxoplasma gondii, ela é em torno de 77, 80%, 77 a 85%. Então tem aí mais ou menos em torno de 20% de falsos positivos. Pode acontecer de eu ter um falso positivo da IgM? Pode. E aí eu vou ficar dando antibiótico para essa paciente e na verdade foi um falso positivo? Um problema de laboratório? Pode acontecer. Então olha só o que tem que fazer. Tem que começar a espiramicina, mas você vai dar um intervalo de 3 semanas e vai repetir a IgM e a IgG. Tá, mas eu repito em 3 semanas, por quê, Jader? O que vai mudar? Vai mudar que assim, ó, se você repetiu em 3 semanas e deu uma IgM positiva, continua positiva, né? E a IgG tá negativa, a IgG ela tem que positivar. Em um intervalo de 3 semanas, que é 21 dias, tem que ter positivado a IgG, se foi uma infecção superaguda. Se não positivou, com certeza é falso positivo da IgM. Você pode suspender a espiramicina. Nossa, sério? Mas não dá medo disso? Não precisa ter medo, porque a IgM, infelizmente, ela tem muito falso positivo. Então, pode suspender. Se você deu um intervalo de 3 semanas, repetiu, e a IgG não positivou, com certeza é um falso positivo dessa IgM. Tá, mas e se ela positivou? Se a IgG, ela estava negativa, eu dei esse intervalinho de 3 semanas e pum, deu IgG positiva. Bom, aí com certeza é uma infecção super aguda. Essa paciente com certeza se contaminou agora, né? Há pouco tempo, e aí essa paciente eu vou ter que manter o tratamento. Certo? Aí com 16 eu vou lá, né, e troco pro esquema tríplice, com 18 eu faço a amniocentese, todo o mesmo procedimento. Tá, então quer dizer que se eu tenho a M positiva e a G negativa, quer dizer que pode ser uma infecção super aguda, assim como pode ser um falso positivo da IgM. Pode. Por isso que você inicia o tratamento, mas você repete em 3 semanas para ver, para ter a certeza do que está acontecendo, né? Se realmente é um falso positivo, se não positivar a IgG em 3 semanas, era um falso positivo. Agora, se positivou, é uma infecção super aguda, super recente. Entendido? E a última situação que tem despencado nas provas também é assim, ó, quando você tem uma paciente que chega muito tarde para consultar. A paciente, ela chega lá no primeiro trimestre para consulta, eu peço todos os exames, beleza, ok. Mas e se ela chegou depois de 16 semanas? Tá, mas o que tem a ver 16 semanas? 16 semanas, gente, são 4 meses, não são? Essa paciente, ela já tem aí 4 meses de gestação. Ela chegou tarde, chegou depois de 16 semanas. Pois é, mas qual é o grande problema desse ponto de corte de 16? O grande problema, gente, é que assim, ó, com 16 semanas, se eu faço um teste de toxo IgM e IgG, numa paciente que tem já mais de 16 semanas, e dá os dois positivos, IgM positivo e IgG positivo, que ruim, né? Eu tenho que começar a espiramicina. Nesse caso, eu já vou começar o esquema tríplice, na verdade, porque já tem mais de 16 semanas, né? Começo o esquema tríplice e eu preciso pedir o teste de avidez. Só que pensa comigo, a avidez, ela te diz se a infecção ela foi há mais de 4 meses ou menos, certo? Se dá uma avidez alta, quer dizer que a infecção aconteceu há mais de 4 meses. Mas se essa paciente tem já mais de 16 semanas, pensa comigo, pode ser que ela tenha se contaminado há mais de 4 meses e mais de 4 meses ela já estava grávida. Não pode ter acontecido isso? Digamos que ela está, sei lá, com 18 semanas, né? E aí eu tenho lá uma avidez alta. Não adianta. Nem tem porquê mais você pedir a avidez, porque mesmo ela sendo alta, quer dizer que ela se contaminou há mais de 4 meses. Mas mais de 4 meses pode ser infecção ali no início da gestação. Porque a avidez, ela te dá uma certeza de 4 meses, de 16 semanas. Se ela dá alta, quer dizer que foi há mais de 16 semanas. Mas se ela já está com 18, ela pode ter se contaminado bem no início. Então, o teste de avidez, ele é um teste que tem utilidade quando solicitado até a 16ª semana. Se a paciente chegou tarde, chegou depois de 16 semanas, não adianta mais o teste de avidez, ele não vai te servir para nada. Tá, mas se eles me derem ali na prova um teste de avidez, uma paciente com 18 semanas e pediram o teste de avidez? É para te confundir, eles fazem isso. Você vai ver questões que eles colocam ali. Ah, e o teste de avidez deu alto. Esquece, forget it. Nem era para ter pedido o teste de avidez. É veneno. Eu sei, tem peçonha nas questões, tem muita peçonha. É veneno. Então, assim, ó, cuidado com o veneninho da questão. Se eles colocarem que ela fez um teste de avidez com mais de 16 semanas, pode riscar na prova, porque não adianta para nada. Nem tinha que ter pedido o teste de avidez. Sempre que você tem uma paciente com mais de 16 semanas e deu uma IgM positiva, esquece o teste de avidez, você vai tratar como toxoplasmose. Ok?
Tá, Jadir, então considera a infecção já direto, considera a infecção já direto. Me dá um exemplo, então, assim, se eu tenho uma paciente com 17 semanas, por exemplo, né, que chega lá e tem IgM e IgG positivos, o que eu faço? Você já começa com um esquema tríplice e quando ela fizer 18 semanas, você faz a amniocentese. E aí, a amniocentese vai te dizer, né, se ela é positiva ou negativa. Positiva, mantém o esquema tríplice até o final da gestação. Negativa, aí eu vou suspender o esquema tríplice e vou entrar com espiramicina. Certo? Hoje, Jadir, se ela chegou, sei lá, com 24 semanas, mesma coisa. Eu vou começar o esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, vou fazer a amniocentese, e aí, conforme o resultado da amniocentese, eu vou ver se eu vou manter o esquema tríplice ou se eu vou suspender e trocar para espiramicina até o final da gestação. Mas esquece a avidez depois de 16. Ih, Jader, quanta coisa para decorar, quanta coisa para memorizar. Me ajuda aí, tem alguma outra associação para eu memorizar? Claro que tem, lógico que tem, relaxa, calma, ó, presta atenção. É avidez que fala, né? Avidez, isso, avidez. Ó, o nome da palavra, avidez, 16, beleza? Avidez, 16. Então é isso, ó, não esquece. A avidez é um teste que você vai fazer, avidez você vai fazer até 16. Fechou? Tá, mas e... Me dá um outro cenário, assim, uma outra situação, né, que pode acontecer também. Digamos que ela tem uma IgM e uma IgG negativas no início da gestação, aí eu orientei, né, todas aquelas medidas, né, de usar luva, de não comer carne mal passada, todas aquelas coisas, e aí ela volta no segundo trimestre com a IgM e a IgG positivas. Ou, digamos que eu já tinha 2 negativas, e aí agora, lá no final da gravidez, deu positivo. Aí, gente, é lógico, óbvio, ululante que a contaminação foi na gravidez, né? Se ela era negativa no início e positivou depois, não tem. Esse é o cenário mais fácil, né? Com certeza ela se contaminou estando grávida. Porque eu tinha a prova sorológica no início da gravidez. É assim. Então era negativo e aí agora tá positivo, com certeza é contaminação durante a gestação. Qual é o termo técnico que a gente usa para isso? A gente chama de soroconversão, né? Então a gente vai chamar de soroconversão e a gente vai tratar. Tá, mas me diz um caso bem extremo, assim. Digamos que assim, a paciente chegou pela primeira vez depois de 30 semanas de gestação. Sei lá, ela chegou para consultar a primeira consulta de pré-natal com 32. Congrats, né? A primeira consulta de pré-natal, 32 semanas. Tem gente que fica bravo com a paciente, né? Que vai lá e diz que... Tá, calma, tá, não precisa ficar tão assim com a paciente. Tá bom, eu sei que era pra ter vindo antes, mas a paciente, sei lá, por algum motivo, qualquer motivo, ela chegou muito tarde, chegou depois de 30 semanas pra consultar pela primeira vez. Aí, gente, se tem IgM e IgG positivas depois de 30 semanas, aí nem vale mais a pena você fazer amniocentese. O Ministério da Saúde diz que depois de 30 semanas, nem tem mais por que você fazer amniocentese, já entra direto com o esquema tríplice, né, com a sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folínico e mantém até o final da gravidez. Tá, mas pode ser que esse feto não esteja contaminado, não vale a pena eu fazer amniocentese, nem perde mais tempo, né, já estamos aos 45 do segundo tempo, depois de 30 semanas não tem mais porquê. Amniocentese, então você vai fazer de 18 até 30 semanas. Mais de 30 semanas não tem mais por que fazer. Certo? Tá, e o ultrassom? O ultrassom tem que ser mensal, né? Quando você tem uma paciente que está tratando toxoplasmose, tem que pedir ultrassom todos os meses. Fechado? Beleza? Como conclusão, então, gente, o que a gente precisa saber, né, de conclusão disso tudo que a gente falou? Então, o que eu vou fazer agora? Olha só, pra gente finalizar, eu vou montar o quebra-cabeça de tudo aquilo que a gente falou, de tudo aquilo que a gente disse, né? E aí, então, você vai indo item por item, né? Cada um dos cenários você vai preencher na sua cabeça para, se houver ainda alguma lacuna, a gente preencher essa lacuna, beleza? Então presta atenção. Ó, você tem uma paciente que chega primeiro trimestre, né, ali, iniciozinho da gravidez, tá com 6 semaninhas, 7 semaninhas, feliz da vida, primeira consulta de pré-natal. Toxo, IgM e IgG. IgM negativa e IgG positiva. Olha, você teve toxoplasmose em algum momento da sua vida, já tem um anticorpo de defesa, não precisa se preocupar. Ah, mas assim, doutor, eu tenho, ela é portadora do vírus HIV, convive com HIV e AIDS. Opa, aí muda de figura. Se a paciente tem algum grau de imunocomprometimento, aí essa paciente, eu vou ter que orientar que ela use luvas, que ela lave as mãos, que ela não coma carne mal passada, lave bem frutas e verduras, todas aquelas medidas que a gente já orientou, né? E eu vou repetir essa sorologia. Posso fazer todo mês? Posso fazer todo mês. Posso fazer, espaçar um pouquinho mais? Olha, se você conseguir fazer, o que você precisa é fazer pelo menos 3 sorologias durante o pré-natal, certo? Mantém sempre a IgM negativa, ótimo. Positivou a IgM, eu vou ter que tratar, certo? Tá, se deu IgM negativa e deu uma IgG negativa. Olha, você nunca entrou em contato com toxoplasmose, mas a gente sabe que pode contaminar. E a gente não quer que você se contamine durante a gestação. Então nós vamos orientar todas aquelas medidas que a gente já falou, né? E também a gente vai repetir a sorologia, de forma que eu tenha, né, pelo menos 3 sorologias ao longo do pré-natal. Tá, mas e se deu IgM positiva e IgG positiva no primeiro trimestre, que é a campeã de prova? M positiva, G positiva, menos de 16 semanas, certo? O que tem que fazer? Começa a espiramicina, 3 gramas dia, e pede o teste de avidez. Se a avidez deu alta, quer dizer que eu tenho uma interação muito alta já, de antígeno e anticorpo, é infecção antiga, mais de 4 meses. Eu suspendo a espiramicina e corro pro abraço, alta de abraço.
Se a avidez deu baixa, aí quer dizer que é uma interação muito fraca, muito débil entre o antígeno e o anticorpo. Recém a IgG está se formando, ela se contaminou aí no início da gravidez, né? Quer dizer que é uma contaminação recente. Essa paciente, ela vai manter a espiramicina até 16 semanas. Aí, com 16 semanas, eu vou trocar para o esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. E com 18 semanas, eu vou indicar a amniocentese. Se a amniocentese ela deu positiva, eu vou manter o esquema tríplice até o final da gravidez. Se a amniocentese deu negativa, eu suspendo o esquema tríplice e volto para a espiramicina. Fechado? Entendido? Tá, Jadir, beleza, mas assim, ó, se ela chegou tarde, chegou com mais de 16 semanas, aí esquece a avidez. Mais de 16 semanas, esqueceu o teste de avidez. Ela chegou com 17, né, ou com 18, ou com 19, com 20 semanas. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com o esquema tríplice, porque mais de 16, né, a recomendação é entrar com o esquema tríplice, e eu vou fazer a amniocentese. Se ela já tem 18 semanas, a partir de 18 pode fazer a amniocentese. Aí faz a amniocentese, certo? Se a amniocentese deu positiva, mantém o esquema tríplice. Se deu negativa, suspende o esquema tríplice e vai para a espiramicina. A única exceção é se ela chegou depois de 30 semanas, né, muito tardio. Depois de 30 semanas, aí esquece a amniocentese, né? Aí nesse caso eu vou manter o esquema tríplice até o final. Tá, mas e se for aquele quarto cenário sorológico, né, em que eu tenho uma IgM positiva e uma IgG negativa? É muito difícil da gente ter esse tipo de cenário, né? Mas pode acontecer. Ou é uma infecção muito recente, muito aguda, ou é um falso positivo da IgM. O que eu faço? Eu vou entrar, então, com espiramicina. Essa paciente vai entrar com espiramicina, a gente vai começar a usar a espiramicina, a não ser que seja mais de 16 semanas. Se for mais de 16 semanas, aí já é esquema tríplice, mas a grande maioria das pacientes, elas chegam antes disso, né? Então, assim, ela tem menos de 16 semanas, entrou com uma espiramicina e tem que repetir a sorologia em 3 semanas. Por quê? Porque se em 3 semanas positivou a IgG, aí é porque essa paciente, ela se contaminou muito, muito recentemente. Foi agora, né? Foi ontem que ela se contaminou. Então, essa paciente vai ser tratada como tendo toxoplasmose na gestação. Agora, se a sua IgG deu de novo negativa em 3 semanas, ela não pode dar negativa. Se ela deu negativa de novo, gente, aí com certeza é um falso positivo dessa IgM. Pode ficar tranquilo que é um falso positivo dessa IgM. Às vezes acontece isso, né? Na prática, tem gente que até gosta de repetir e aí pede para fazer em outro laboratório, né? Pode acontecer também isso. Mas tem falso positivo. A IgM tem falso positivo. Então, se ela deu uma IgG negativa 3 semanas depois, tinha que ter positivado se fosse uma contaminação. Então, não positivou, com certeza é um falso positivo da IgM, pode suspender o tratamento. Fechado? Entendido? Então, gente, essa é a conclusão. E depois que nasce, né? Tem gente que às vezes me pergunta, tá, mas e aí quais são os cuidados depois que nasce? Aí eu chamo meu amigo Vinícius, grande Vinícius, né? Ele vai então aí fazer a condução adequada. Aí o pessoal o grande time da pediatria vai fazer a condução adequada aí desse RN. Beleza? Entendido? Então, deixa eu te mostrar como é que cai na prova. Olha só. Olha só o que caiu no INEP 2021. Uma gestante com 28 anos de idade, 14 semanas de gestação. Primigesta, em consulta com a equipe da Estratégia de Saúde da Família, para avaliação de exames de pré-natal. Ela apresenta uma IgG e IgM reagentes para toxoplasmose, sem resultado de exames prévios. Solicitado o teste de avidez da IgG. Conduta correta? Conduta correta, né? Ela tem 14 semanas, é menos de 16, pede o teste de avidez. Aí deu uma avidez forte. Avidez forte, como eu disse para vocês, às vezes aparece como forte, às vezes como alta. Aqui apareceu como forte. A interpretação do resultado e a conduta são: A. Infecção adquirida antes da gestação, sem necessidade de mais testes. B. Infecção adquirida durante a gestação, iniciar a espiramicina e manter até o parto. C. Imunidade remota, indicando repetir sorologia a cada 2 meses e ainda no parto. E D. Infecção recente, iniciar pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico e encaminhar para referência de gestação de alto risco. Gente, dá para perder a questão? Ela tem 14, certo? Se ela tem 14 semanas, deu as 2 positivas, tem que pedir o teste de avidez da IgG. Deu uma avidez alta. Avidez alta, corre pro abraço. É infecção antiga. Tá, mas aí o que eu faço? Nada. Tranquiliza essa paciente. Pode suspender a espiramicina, que a gente tinha começado enquanto estava aguardando o teste de avidez. Eles não falaram isso na questão. Mas não importa, não briga com a questão, né? Às vezes eles não vão colocar exatamente tudo ali. Então o que eu vou fazer? Só vou tranquilizar essa paciente. Mas não tem que ficar repetindo aí a sorologia, não precisa. Com certeza, essa infecção, ela é antiga. Ok? Então, gente, letra A, a resposta da nossa questão, a gente acerta e corre pro abraço. Literalmente, né? A de avidez alta, A de abraço, né? Tranquiliza a nossa paciente, ó, corremos pro abraço, é infecção antiga. Então agora eu te devolvo a pergunta, olha aqui, ó. Essa paciente tem 17 semanas, IgM e IgG positivas. O que tem que fazer? Olha bem, essa aqui é exatamente um caso igual, a sorologia é igual à questão do INEP, só que agora ela tem 17. Muda? Muda. Muda por quê? Agora ela já tem mais de 16. A avidez é um teste que se pede até 16. Passou de 16, acabou. Perdeu a utilidade o teste de avidez. E aí o que eu faço? Eu vou tratar.
Tá, mas eu trato como? Se tem mais de 16 semanas, lembra que a partir de 16 já é esquema tríplice. É pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Tá, mas aí o que eu faço? Quando ela fizer 18 semanas, já dá pra fazer a amniocentese. Eu faço a amniocentese e eu vou ver. Se o líquido deu positivo, eu vou manter o esquema tríplice até o final da gestação. Tá, mas se o líquido deu negativo, aí você vai suspender o esquema tríplice e vai entrar com espiramicina até o final da gestação. Entendido? Então é isso, gente. Esse era o meu recado. Quero que vocês estudem. Esse tema cai bastante no Revalida. Assim, eles adoram abordar nas provas do Revalida esse tema. Então, assim, estudem, revisem e eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês se elas aparecerem. Às vezes, você pensa num cenário diferente que pode acontecer, pode me mandar. Me manda que eu vou ter o maior prazer de te responder. Beleza? Um abraço.